me tirou de lá. Glória a Deus. Foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me colocou. Foi Deus. Porque você sabe o que é passar noites e noites bebendo, drogando, né? Você sabe o que é isso, igreja? Talvez eu tenha certeza que muitos de vocês não sabem. Mas só quem já passou sabe como é duro, como é triste. Aquele momento de alegria, meu irmão, no outro dia, ele se torna em tristeza, em angústia profunda. É uma vontade de você nunca mais colocar bebida na sua boca. É uma vontade de você nunca mais usar droga. Mas só que aquilo passa e você volta novamente. Mas quando você está naquela angústia, você fala assim: nunca mais eu vou beber. Nunca mais eu vou passar por isso. Mas isso se repete. Mas foi um dia que Deus ele me alcançou e disse: filho, se você segurar nas minhas mãos e nunca mais soltar, glória a Deus, eu te darei de uma água que você vai beber e nunca mais vai ficar sem. Glória a Deus. E foi dessa água que eu bebi, meu irmão, que hoje estou aqui. Pai e glória do Senhor Jesus. Há 7 anos. É triste, irmão. Às vezes você vê a gente subir aqui em cima, né? Às vezes a gente grita, a gente chora, a gente pula, né? Mas a gente sabe, né? Da onde Deus nos arrancou. De um lamaçal de pecado, de uma impureza imunda profunda. Que quando você está lá dentro você não consegue enxergar, mas quando você sai, você consegue ver de onde você saiu. E você olha para trás e você diz assim: não acredito que Deus me tirou daquele lugar onde as pessoas jamais não confiavam em você, onde as pessoas mais não acreditavam em você, né? De repente Deus vai lá e faz a obra dele. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que amar esse Jesus. A gente tem que se alegrar quando está na presença de Deus, dar o nosso melhor para Ele, nossa melhor oração, nosso melhor louvor, né? Nós temos que doar isso para Ele, meus irmãos. Porque você sabe que Deus Ele nos amou. Nós estamos lá no mundo do pecado. O Senhor nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o Filho para morrer por cada um de nós. Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. E esse amor é inexplicável. É uma alegria imensa estar comemorando esses 7 anos. É pouco, né? Ainda beber na presença de Deus. Mas a gente tem visto, meus irmãos, a mão de Deus nos sustentar, né? Alguém que me acompanha, que sabe um pouco da minha história, sabe que quando eu vim para a presença de Deus, não foi nada fácil, foi difícil. Mas sempre, meus irmãos, quero que vocês abram sua Bíblia no livro de Gideões, capítulo 6. Sempre, nos momentos difíceis, a gente lê uma palavra de Deus, e sempre no momento difícil, Deus nos faz lembrar dessa palavra. Gideões, capítulo 6, meus irmãos, versículo 12. Vou ser rápido. Juízes. Perdão, Juízes. É que eu vou falar sobre Gideões, estou com o Gideão na cabeça. Juízes, capítulo 6, versículo 17. Vocês estavam procurando, né? Juízes, capítulo 6, versículo 17. A alegria é tão grande, né? Glória a Deus. Amém, igreja? Todo mundo encontrou? Amém. E assim, meus irmãos, e o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então que tudo isso nos sobreveio. Onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos fez subir do Egito? Meus irmãos, somente aqui, meus irmãos, essa é uma palavra que quando eu vim para a presença de Deus, foi uma palavra que ela ficou marcada no meu coração. Sabe aquela palavra que você não esquece nunca, e ainda que você esquece, Deus te faz lembrar
nos momentos difíceis. Todos nós conhecemos a trajetória de Gideões. Gideões era um jovem, né, de uma nação a qual Deus tinha entregado a seus inimigos durante 7 anos da sua vida. Agora imagine bem a situação de Gideões, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que todos os anos eles preparavam a terra, plantavam para colher. Só que no momento da colheita eles não conseguiam colher, porque os inimigos, amalequitas, amorreus, saduceus, vieram e arrancavam tudo. A gente não está falando de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente está falando de 7 anos da vida dele. Todo ano eles preparavam a terra, plantavam, mas na hora de colher, os inimigos levavam tudo embora. Era triste, não era fácil. Já imaginou você debaixo do sol quente, preparar a terra, plantar, cuidar da planta, na hora de colher você não conseguir colher, o inimigo vir levar em outro lugar? Você acha que é fácil? Todos os anos desciam os inimigos e eram numeráveis, eram muito incontáveis. E a palavra do Senhor diz que muitas pessoas, quando via aquela multidão descer, muitas pessoas corriam e se escondiam em cavernas, fugiam para longe. Mas a gente vê e observa que Gideões era um jovem que, enquanto todo mundo fugia ou corria, eles estavam ali, lutando, batalhando para defender alguma coisa. Porque não é fácil, meu irmão. É assim também na nossa vida, no momento difíceis. Talvez que a gente passe, muitas pessoas elas querem fugir, ela quer se esconder do problema, ela quer ficar trancada dentro de um quarto, de uma casa, não sair para nada, porque é difícil você enfrentar a dificuldade, o problema, não é fácil. Mas o que me chama a atenção é a ousadia, a coragem de Gideões. E essa é uma palavra que sempre ela está no meu coração, nos momentos difíceis, no momento que você está desanimando. Parece que Deus fala conosco através da sua palavra e acende a fé. Quando a gente olha ali Gideões, imagine você, os inimigos vindo para levar todos os seus alimentos, suas plantações, e ele ali tentando salvar alguma coisa. E a gente está falando de 1 ano, né? 7 anos, igreja. 7 anos ele lutando. Eu tenho certeza que se fossem muitos de nós, teria o quê? Desistir. Teria o quê? Parar. Mas ele não, ele continuou. Mesmo sabendo que o risco era grande, mas ele continuou lutando. Continuou plantando. Imagine vocês, meus amados. Porque muitas vezes acontece na minha e na sua vida é que a gente começa a plantar, a gente começa a semear, a gente começa a lutar, mas de repente parece que as coisas não vai dar certo, a gente faz o quê? A gente para, a gente desiste. A gente luta 1 ou 2 vezes, a gente para, é difícil demais. Mas sabe que como a gente tem que perseverar na presença de Deus, a gente mesmo sabendo que as coisas estão dando errado, mas a gente tem que buscar força em Deus, direção em Deus, e continuar, e jamais parar, jamais olhar para trás. Porque imagina você, o povo de Israel, eles plantaram 7 anos, mas eles não conseguiam colher. Até um certo dia que o Deus envia um anjo de Gideão, que estava lá tentando defender o seu trigo, seus alimentos, e Deus chega a ele para ele e fala assim: varão valoroso, homem poderoso, homem grande e altura. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite, meus irmãos? É quando o Gideão estava querendo parar, estava querendo desistir, ele vinha, dava tudo errado, mas Deus estava o quê? Estava vendo. Deus estava observando. Então Deus observa quando as coisas estão dando errado na tua vida e você não para, e você não desiste, você continua lutando, você continua batalhando. Deus está vendo. Até um certo dia que Deus vai chegar para você e vai dizer assim: eu tenho visto a tua luta, eu tenho visto a tua batalha, eu vi que você não parou, eu vi que você não desistiu. Então sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou entregar os seus inimigos em tuas mãos, como se fosse um só homem. Mas Deus está falando aqui de pessoas inumeráveis. Ele fala assim: Gideão, eu vou entregar em tua mão, como se fosse um só homem. Então ele disse: não temam, homens. Só que Gideão ele questiona com Deus: mas Deus, por que sobreviver isso sobre a nossa vida? Por que está passando isso na nossa vida, Senhor? Cadê o Deus que nossos pais deram testemunho, que Deus que nossos pais falaram que o Senhor fazia grandes milagres, grandes coisas? Mas por que sobreviver isso sobre as nossas vidas?
Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui nessa noite chegaram aqui dessa forma, mas por que, Senhor, está acontecendo isso na minha vida? Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que, Senhor? Não se preocupe, gente. Deus está vendo a tua luta, a tua batalha. É porque quando a gente chega num momento desse, a gente olha para a palavra de Deus, a gente olha um homem desse, ele não desistiu, mas Deus também não parou de olhar para ele. Porque enquanto ele estava lá perdendo a batalha, que os inimigos vinham, levavam tudo embora, Deus estava vendo. Talvez Deus está dizendo assim: continua, Gideão. Planta mais um ano. Trabalha mais um ano, Gideão. Talvez Gideão queria dizer assim: mas já foi 3 anos, já foi 4 anos, já foi 5 anos, e Deus está dizendo: Gideão, continue. Porque um dia você vai ganhar a tua bênção. O que a gente não pode é parar, igreja. O que a gente não pode é desistir mesmo sem força. Talvez Gideão olhe para o anjo e disse: mas logo eu, Senhor, o mais fraco, da família mais pobre. Por que eu, Senhor? Porque Deus viu em Gideão, sabe o que, igreja? Coragem, determinação, perseverança. É perseverando que Deus lá no céu está vendo, igreja, e Ele vai te dar vitória. Para concluir a palavra, igreja, Deus entrega todos aqueles inimigos nas mãos de Gideão, e todos são destruídos. Eu tenho certeza, igreja, que Deus também, Ele está olhando para a tua luta, mas a vitória já está decretada por Deus. Se você não parar, se você não desistir, se você continuar batalhando, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Não importa, igreja, se já foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não importa o tempo, igreja, mas importa é que Deus está vendo a tua luta, a tua batalha. O que importa é que Deus, Ele vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Nós servimos um Deus, igreja, é um Deus poderoso, um Deus que muda a história, um Deus que muda cativeiro. Assim como Deus mudou a vida de Gideão, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a minha vida em nome de Jesus Cristo. Porque nós precisamos acreditar. E Ele traz este ano novo, sabe como, irmão? Confiando nesse Deus. Amém? Confia nesse Deus, gente. Mas talvez você diga: pastor, já foi muitos anos, pastor. Não se preocupe. Não se preocupe. Continue. Porque Deus, Ele vai honrar. Ele vai descer e vai dizer assim: homem, mulher valente, eu vi as tuas lutas, eu vi as tuas dores, eu vi quando você chorou, quando ninguém viu, eu vi todas as suas tristezas, todas as suas angústias, mas Ele estava vendo, e Ele vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus Cristo, buscar a presença de Deus.